O seguro morreu de velho. Mais vale prevenir do que remediar. Cuidado nunca é demais. Você já cansou de ouvir tudo isso? Então chegou a hora de colocar em prática. Começa agora o 100% Seguro. Um programa 100% para você. Pintou alguma emergência? Hoje você vai ver como agir em situações como essa e as dicas para transportar quem se machucou. Tudo isso na maior segurança. Caiu, bateu, levou um choque ou se cortou? Quando acontece um acidente, pequenas atitudes podem salvar vidas. Elas são simples, mas essenciais enquanto a assistência médica não chega. Para começo de conversa, lembre-se do kit Primeiros Socorros. Ele é guardado por um trabalhador treinado. E todas as frentes com mais de 50 profissionais precisam de ambulatório. Numa emergência, qualquer pessoa pode ajudar, mas é preciso saber o que fazer na hora do aperto. Se o acidentado ficar preso em escombros ou desacordado por conta da fumaça, ele deve ser retirado do local. Apesar da pressa, o socorrista deve agir com muito cuidado. Mas se for esperar pelo corpo de bombeiros, o melhor é tranquilizar a vítima. Identificar os machucados usando luvas descartáveis para evitar contato direto com o sangue e fazer os primeiros tratamentos. Lesões na boca ou fratura na mandíbula, a posição certa é a barriga para cima. E se o ferido estiver inconsciente, vai precisar ficar de lado ou com a cabeça virada para a lateral. Lábio roxo, respiração barulhenta ou muito baixa. Se o paciente estiver com dificuldade para respirar, se liga. A cabeça dele deve ser inclinada e o queixo levantado. Isso porque a língua relaxada pode atrapalhar a entrada de ar. Se for preciso, limpe a secreção da boca com um pano. Se acontecer uma parada respiratória, respiração boca a boca já. Ela deve ser feita 2 vezes e alternada com 30 compressões no tórax. Em média, são 4 ciclos desse por minuto. E assim vai até a chegada do socorro. Mas o local deve ser ventilado. E se o socorrista não tiver experiência com a respiração boca a boca e nem a máscara apropriada para esse tipo de socorro, ele deve fazer apenas as compressões. Agora é a hora de identificar as lesões. Mancha de sangue pode ser hemorragia. Para ter certeza, a roupa deve ser rasgada. Confirmada a suspeita, é só apertar o machucado com gás, lenço limpo e prender em volta com o mesmo material. Se possível, levante a parte do corpo ferida. Mas lembre-se de usar luvas ou então pedir para o próprio acidentado pressionar a área. Tem machucado que não dá para apertar, como fraturas abertas com exposição do osso. Em vez de comprimir o local, aperte os pontos estratégicos do corpo. Daí, a circulação diminui e o sangramento também. Essa técnica é chamada de compressão ponto arterial. Para evitar a diminuição da temperatura do corpo, as roupas não grudadas à queimadura devem ser retiradas e a vítima aquecida com cobertores. Anota a dica: se o socorro demorar, o ferimento sujo, como pedaços de roupa ou madeira, deve ser lavado com água corrente e sabão. Daí, a infecção por tétano passa longe. Mas se tiver partes encravadas no corpo, é melhor não tirar. O ferido está com queimadura de 1º grau? A área deve ser resfriada com água fria. Isso também vale para o rosto ou as partes genitais. E para pequenas queimaduras de 2º grau e também nas de 3º grau, as bolhas levam um curativo feito de gaze esterilizada. E se mais de 20% do corpo estiver queimado, o resfriamento só deve ser feito se a intenção for apagar as chamas. Agora, se a queimadura for generalizada, a história muda. A vítima deve ser colocada de costas e as pernas elevadas de 15 a 30 centímetros do chão. Ela também vai precisar de cobertores e o médico deve ser chamado na hora. O paciente está fraturado? Então o lugar precisa ser imobilizado com talas, ripas de madeira ou calhas de zinco. Mas se o acidente for nos braços, o melhor é usar uma tipóia. Queixas sobre adormecimentos, formigamento, dor no pescoço e nas costas? Estabilize a cabeça para evitar movimentos. O próximo passo você já sabe: chamar a emergência.
Quando o ferido estiver perdendo sangue ou respirando mal, peça ajuda ao hospital mais próximo e ao serviço móvel de atendimento à emergência de seu município. Mas se a ambulância não chegar, se liga nos detalhes para transportar a vítima. Todo cuidado é pouco para não piorar ainda mais as lesões. E a atenção é redobrada no caso de fraturas na coluna, braços e pernas. Em caso de trauma, a vítima deve ser imobilizada, posicionada em uma prancha e colocada no veículo. Caminhões ou caminhonetes são uma boa pedida. E se o acidentado piorar, o suporte básico, como compressões de tórax ou interrupção da hemorragia, deve ser mantido, mesmo durante o transporte. Nessas horas, ficar nervoso só atrapalha. É por isso que a vítima deve ser acompanhada por uma pessoa calma e capaz de ajudar. Lápis na mão? Anote as dicas. Hoje, você viu como agir num acidente. Quem se machucou deve ser retirado de escombros com cuidado. Enquanto o socorro não chega, os primeiros socorros são colocados em prática. Na hora do transporte, o ferido deve ficar imóvel e o veículo precisa dar conforto para o paciente. Caminhões e caminhonetes são uma boa opção. E para tudo correr bem, é importante manter a calma. Seguindo passo a passo, todo mundo fica protegido. 100% seguro. Um programa 100% para você.